Maria, tá me ouvindo? Sim. Show de bola. Peraí que eu tô compartilhando uma tela aqui. Tá bom. Tá enxergando uma tela? Sim. Show de bola. Será que o pessoal vai entrar? Eu acho que sim. A Karina acabou de mandar mensagem lá. Aí entrou mais um. Eu vi. Rafael, Bia. Quem mais? Mais 2 minutinhos aí eu já começo. Depois eu vou mandar tudo o que eu falar para vocês também, da parte avaliativa e as atividades, eu vou mandar no grupo, tá? Não precisa se desesperar. Sim. Boa noite, galera. Pode falar comigo, tá? Fica tudo tímido. Quando tá na aula normal, todo mundo quer conversar, né? E aí, Aqui Rafa, que não tô na Bia? frente de ninguém, dá vergonha. Poxa vida, cara, não precisa ter vergonha, não. Relaxa. Vamos pra cima. Acontece. Pra cima. Depois eu vou mandar o arquivo ou qualquer coisa, eu mando digitado mesmo, para não precisar converter em PDF, porque daí nem de todo mundo abre em arquivo do Word, tá? Isso aqui, não sei se eu fiz só algumas modificações, mas eu já dei uma prévia desse material para vocês em elementos. Não sei se chegaram a dar uma olhadinha, mas tinha até uma atividade que estava abordando isso também. A matéria em si é bem curta. A matéria em si é bem curta, não tem muito aprofundamento de assunto. Que a gente vai falar bastante. A gente vai falar de causas de tratamento, o tipo de tratamento, né, e técnica específica do tratamento. E aí a gente vai abordar. Aspecto físico eu não vou abordar muito, tá? Para não ficar muito pesado. Vou falar um pouco sobre equipamento, a gente vai falar um pouco sobre a ideia. Conforme forem passando os slides, eu vou dando os adendos. Essa aula aqui, depois que terminar aqui, eu vou dar aula ainda para a Rádio 4 hoje, depois de vocês. E aí eu já vou subir ela para o YouTube. Aí eu mando o link para vocês, tá? Então, a atividade de hoje vai ser bem tranquila, vai ser bem simples. Talvez eu só dê atividade, dependendo de como a gente evoluir. Eu não quero tomar muito hoje a cabeça de vocês, mas aí eu já vou dar uma atividade semana que vem. Se a gente evoluir bem hoje, eu já dou atividade hoje. Se não, eu dou semana que vem. Mas aí vocês têm o acervo dos vídeos para conseguir ter uma luz, caso esqueça, caso fique, passe tempo, tá? E também eu estou à disposição para tirar dúvidas. Se vocês precisarem, também tiro dúvida. Tranquilo até aí, pessoal? Bia, você tá viva? Tranquilo. Tô, Igor, tô Tá viva. bom, a Bia tá viva, gente, que bom. Não, é porque uma vez a gente pegou um senhor, menino, assistindo Carinha de Anjo durante a aula, porque eu perguntei se ele tava vivo, ele não respondeu online. Aí alguém desmutou o vídeo e ele tava assistindo Carinha de Anjo na SBT no horário da aula. Então aí eu pergunto se saber se elas estão ali, de corpo presente mesmo, entendeu? Porque tem gente que só dá online e tchau. Não gosto de pessoa Ah, que entendi. tchau, tem que dar online e ficar comigo. Vamos lá, gente, eu vou começar, tá? Aí depois que agora entra lá no YouTube que vai estar tudo lá. Boderson. Nossa matéria vai abordar a densitometria óssea. Agora, eu dei uma pincelada no outro semestre, agora a gente vai vir se aprofundando um pouco mais. A gente vai falar de alguns aspectos, eu vou bem devagar, porque a matéria é curta, mas ela gera um sério índice de discussão. Por quê? É uma tecnologia, entre aspas, defasada, mas que o custo-benefício é muito grande.
Então, para as instituições de saúde, principalmente as instituições públicas, é muito viável. Mas, via de regra, ela tem aplicações específicas e também ela serve para diagnóstico de patologias específicas. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Então, vamos lá, começando. Espera aí que foi. A densitometria óssea ela foi criada basicamente para um motivo específico. A gente tinha a primeira gama de estudo radiológico em cima do diagnóstico propriamente dito. Qual era o diagnóstico? Para ver anomalia anatômica, para ver algum tipo de fratura, para ver algum tipo de anomalia de órgão. Então a gente tinha a radiologia inicial para ter essa ideia. E quando a gente fala isso, a gente volta lá na história da radiologia, a gente volta no estudo, criação, implementação, a parte de implementação durante as guerras, até chegar no uso médico, que começou também durante as guerras. Partindo dessa ideia, a gente cria uma ponte aí, onde, em meado de um período de estudo, começa a se enxergar que algumas patologias ósseas elas teriam que ser estudadas previamente. Para quê? Para que pudesse ser dado suplemento vitamínico, ou medicação para dor, ou até se antecipar no diagnóstico de certas patologias. Só que daí, para a gente enxergar dentro do osso, qual que era a tecnologia mais facilitada? O raio-x. Só que, como eu disse para vocês, o estudo era superficial, a gente não tinha estudo aprofundado. Por quê? Eu só queria ver anomalia, fratura de órgãos e estrutura óssea, certo? Só que quando a gente trabalha com a radiação, a gente tem limiares. A gente tem a radiação num range específico de frequência, né? Naquela linha de frequência, e a gente denomina ela de raio-x, certo? Quando a gente denomina ela de raio-x, ela vai ter um índice mínimo e um índice máximo. Índice mínimo, menos radiação. Índice máximo, máxima radiação. Nesse paralelo entre o índice mínimo e o índice máximo, eu posso trabalhar de diversas formas. E aí, um senhor descobriu que, trabalhando entre o índice mínimo e o índice máximo, eu conseguia fazer a avaliação interna dos ossos. Como conseguia fazer essa avaliação interna? Por proximidade e por índice de feixe. Quanto de energia, o quanto de potência que eu incidi em cima dessa estrutura óssea. Tranquilo até aí? Eu tô indo rápido. Ninguém fica com sono, tá? Ó, só dá um joinha assim que eu já fico feliz. O que acontece? Partindo dessa ideia de trabalhar com índice mínimo e índice máximo, ele começou a fazer o estudo da estrutura óssea interna, miolo do osso, que a gente chama de medula óssea, né? A medula óssea ela tem uma porção que é envolta de cálcio, que é a mesma estrutura do osso em geral, e tem uma parte aquosa. Então, em cima desse paralelo, ele conseguia fazer a avaliação de como estava a estrutura óssea interna, partia de um ponto inicial, de como estava a estrutura óssea interna e se existia alguma falha. E aí a gente vem para a medida quantitativa. Por quê? Se eu tenho um índice maior de cálcio, esse osso ele tende a ser mais rígido. Como a gente pensa no sistema esquelético como a estrutura e proteção do corpo, a gente precisa ter um índice de resistência alto. Então, quanto maior o meu índice de cálcio, maior o meu índice de sais minerais, e quanto mais compacta tiver essa estrutura, melhor é para o meu corpo, mais saudável vai estar meu corpo. Quanto mais falhas ou menos estrutura tiver ali dentro daquele meado ou daquele meio do osso, menor vai ser meu índice de cálcio, menor vai ser meu índice de sais minerais. Ou seja, a minha saúde óssea não vai estar efetiva ou não vai estar da forma desejada. Pensando nisso, ele começou a fazer essa análise quantitativa, que é o quê? Eu vou verificar qual é a quantidade óssea que eu tenho dentro da medula. Porque a medula, a gente sabe que ela produz as células, boa parte das células tronco, e aí a gente tem que abrir um parênteses aqui, o que são células tronco?
Células-tronco são as células que elas têm a capacidade de se transformar em qualquer célula do corpo. Então, o que acontece? Se eu preciso de uma célula hepática, eu tenho uma célula-tronco que consegue produzir e renovar aquelas células hepáticas. Eu preciso de uma célula muscular para os amantes de musculação. Eu vou lá, malho na academia, tenho ruptura dos músculos pelo exercício. Ele vai lá e produz célula muscular para preencher de novo aquela parte vazia. E com o osso é a mesma coisa. Eu vou consumindo cálcio, faço síntese de vitamina D e tem todo o processo fisiológico, e aí eu começo a produzir mais osso. Que a gente fala que o osso só tem cálcio, é porque boa parte do osso é produzida de cálcio, mas o osso também tem uma parte de água, boa parte, quase 90% de cálcio, e o resto são sais minerais, que daí entra o quê? Zinco, magnésio, tem outros minerais envolvidos, que são o que fazem a catalisação. Fechando parênteses, aí eu tenho as células-tronco. Essas células-tronco, elas produzem células ósseas. Em cima dessa ideia de células ósseas, a gente tem uma renovação constante. Uma renovação constante, renovação constante. Nessa renovação constante, se eu não tenho um índice de cálcio aceitável ou efetivo, o que acontece? Por exemplo, se eu tenho uma bandeja, eu tenho uma bandeja com 5 coxinhas. Se eu tenho 5 pessoas para comer a coxinha e elas pegam essas determinadas coxinhas, eu alimentei as 5 pessoas com coxinha. Coxinha é vida. Se eu tenho a bandeja com 4 coxinhas e 5 pessoas para comer, uma pessoa vai ficar sem alimentação. Se eu tenho uma bandeja com 3 coxinhas e 5 pessoas para comer, 2 pessoas vão ficar sem alimentação. Por isso, uma deficiência em absorção ou deficiência em ingerir algum tipo de vitamina ou sais minerais produz uma deficiência fisiológica. No caso do osso, por exemplo, se eu não tenho consumo efetivo de vitamina D, que faz a síntese do cálcio, ou um consumo efetivo de cálcio, ou um consumo efetivo de água, eu não vou ter produção de células novas, porque o meu corpo vai entender. Eu tenho que guardar energia, eu tenho que guardar reservas para que eu possa sobreviver, continuar fazendo toda a minha manutenção. Quando nós aqui, como nós somos jovens, fortes, aqui bonitos, a gente não sente tanto esse tipo de desgaste ou esse tipo de déficit. Mas, a partir do momento que o seu corpo diminui o metabolismo, quando você chega ali 40, 50, 60, 70 anos, ele vai diminuindo cada vez mais o metabolismo, você começa a sentir esses danos. Porque o seu corpo tende a ter mais reservas, produzir menos e o seu metabolismo também ser mais lento. E aí o que acontece? Quando a gente chega nos ossos, que são a base de tudo, que lembrando que eu falei lá, a gente tem a medula, na medula a gente tem as células-tronco e ele faz a manutenção de todo o resto do corpo. Se eu tenho um déficit dentro do osso, todo o resto vai ser deficitário. E aí, na medida quantitativa, eu tenho que ver o quê? Se eu tenho uma porção de cálcio efetiva ou se eu tenho uma porção de cálcio deficitária. Aqui, vou mostrar para vocês. Cadê o negocinho? Aqui, vocês estão vendo o mousezinho girando ou não? Sim, sim. Então, aqui ó, a gente tem uma porção de osso. Bone é osso em inglês, tá, gente? A gente tem uma porção de osso normal e a gente tem uma porção de osso com osteoporose. O que é osteoporose? Ósteo é osso, porose, furo. Então a gente tem uma porção de osso com furos maiores. Não que o osso não tenha furos internos, tá? Porque a porção aquosa, a porção de medula tem que passar aqui por dentro. Mas essa porção não pode ser muito grande ou não pode ser muito espaçada. Por quê, gente? A gente está falando de estrutura. Quem lembra daquela luta do Anderson Silva com o Chris Weidman, que ele deu um chute na canela do Chris Weidman e aí a canela dele partiu no meio? Todo mundo lembra? Por quê? Eram porosidades no osso dele que não tinham sido curadas. E aí, em cima dessas porosidades, tinha
ele tinha a tibia inteira perfeita. O osso dele bateu com o osso do Chris Weidman, aonde tinha porosidade. Aonde bateu, fraturou. Por quê? Era um elo fraco. Não sei se vocês sabem, mas as formas cônicas e cilíndricas são as mais fortes no mundo, para a estrutura. O nosso corpo inteiro, todos os nossos ossos são formados de formas ou cônicas ou cilíndricas, porque o nosso corpo ele aguenta bastante carga. Não aguenta cargas absurdas, mas com treino e com programação cerebral de resistência, a gente aguenta grandes cargas. Só que qualquer tipo de falha nessa estrutura pode acarretar uma fratura, ou pode acarretar uma ruptura, ou um desvio de qualidade, né, fisiológica, qualidade corporal, que foi o que aconteceu com o Anderson Silva naquela ocasião. Um desvio fisiológico, porque ele ainda não tinha todos os poros ósseos fechados, não tinha sido calcificado totalmente, formado um calo ósseo, né? E aí, onde ele bateu, quebrou. E aí, na medida quantitativa, a gente enxerga isso. Por quê? Isso é tanto externo do osso, quanto pode acontecer por fora também do osso. Acontecendo fora do osso, pode acarretar uma fratura por contato. E aí a gente vem nos riscos, em cima disso tudo que eu falei, na medida quantitativa, se ela não está adequada. A gente tem o risco de fratura, a gente tem o risco de osteopenia, que é falta de osso, e a gente tem o risco de osteoporose. Esses dois aqui, ó, osteopenia e osteoporose, o que é osteopenia, gente? Falta de osso. Entra nisso também nesse exemplo que eu dei do Anderson Silva. Faltou osso naquela porção. Então, o resto da estrutura, por trás aonde ele bateu, não tinha capacidade de segurar o impacto. Não pôde segurar o impacto, aconteceu a fratura. Osteoporose é isso dessa segunda figurinha aqui, ó. A gente tem poros elevados, só que daí vamos pensar na estrutura de um osso. Vamos pensar no osso do fêmur. Ele está ali completo, cilíndrico, bonito, assim. Se eu posso até por fora estar com a estrutura completa, mas pode acontecer de eu estar com um traço de osteoporose. Quando eu recebo qualquer impacto maior do que aquela estrutura pode suportar, já pensando que ele está enfraquecido internamente. Se eu recebo uma pancada ou uma carga maior do que eu posso suportar, qual é a tendência desse osso? Ele ser achatado. Por quê? Internamente eu não tenho estrutura. Um exemplo legal que a gente pode usar para isso são os prédios e as casas. A gente coloca coluna, viga, né? Dentro do prédio, dentro da casa. Por quê? Porque se eu construir uma parede por si só, sem coluna, sem nada, e até não fizer amarração nenhuma, e eu colocar um telhado pesado em cima, o que acontece com essa casa? Ela vai cair. E o nosso corpo parte da mesma ideia, o mesmo raciocínio. Se eu tenho toda a estrutura óssea e ela tem porosidades ou está enfraquecida internamente, qual é a tendência? Ela ruir, ela se desfazer. Tranquilo até aí, pessoal? Maria, tá bem? Não desmaia, fica com a gente. Tá? Essa é a primeira parte de introdução, gente, para vocês enxergarem qual é o intuito da desistometria, para a gente estudar esse tipo de anomalia. Anomalia que causa osteopenia e osteoporose. Até chegar nesse caso, a gente vai ter dois tipos também, que eu tenho que ressaltar para vocês. A gente pode ter dois tipos de diretrizes, né? Pode ser um problema congênito, né, genético, ou pode ser um problema de idade, igual eu falei. Por quê? O nosso corpo ele vai envelhecendo, ele vai produzindo menos. Então, o índice, a gente vai ver lá na frente, o índice maior de patologias ósseas e que demandam o diagnóstico por densitometria óssea são em pessoas de mais idade. São em pessoas com mais de 40, 50, 60 anos, 70 anos, e o índice maior a partir dos 40 anos e 50 anos é em mulheres. Por quê? A mulher tem uma taxa hormonal agressivamente maior do que a do homem. O homem, via de regra, ele para de produzir hormônio e isso tende a preservar o corpo dele, né? Em algum ponto. E a mulher não. Como você tem ciclo menstrual, você tem uma série de coisas acontecendo com o corpo. Gente, alguém tá com o áudio ligado aí. Pessoal?
Obrigado. A gente tende a ter uma produção hormonal maior na mulher porque ela tem ciclo menstrual, engravida, tem uma série de pormenores aí que acontece. O corpo dela é muito mais agredido do que o do homem. Então, via de regra, a gente tem um índice muito maior de patologia óssea nas mulheres do que nos homens. E nisso os homens são privilegiados, né, mulheres? Homens. Todos iguais. Tranquilo até aí? Karina, Marcela, para vocês que entraram um pouco depois eu já vou subir a aula para o YouTube, tá bom? Cri, cri. Tá ok. Tá bom? Eu acho que eu peguei quase no Eu acho que eu peguei quase no começo, professor. Foi, Karina. Você entrou mais no começo. A Marcela que entrou agora. Desculpa atrapalhar, professor. Não atrapalhou não, pelo amor de Deus. Mas é só para avisar vocês, porque daí às vezes dá aquele desespero. Professor, pelo amor de Deus, e agora? Eu não vi o que... Depois eu vou salvar e já vou subir para o canal do YouTube. Aí igual eu expliquei pro pessoal no início, eu vou mandar para o grupo. E a atividade também eu já mando pro grupo, tá? E aí vocês ficam tranquilos. Tá ok. Vamos lá, pessoal, só para a gente... Terminamos essa primeira parte aqui, ó. E o que eu quero que vocês gravem aqui, por que a gente faz... Eu fiz esses três caixinhas e as figuras. Primeira coisa que eu quero que vocês gravem. Osso normal, osso sem muitas porosidades, osso íntegro, mas com capacidade de passagem de medula. Segunda coisa que eu quero que vocês gravem. Osso anormal, osso com alguma patologia específica, osso com osteócitos, né? Osso com osteoporoses. Porque ele tem muitos furos. Muito furo não é benéfico porque isso atrapalha a questão estrutural. E aí o que isso acarreta? Acarreta risco de fratura, acarreta osteopenia, porque se ele tem uma falha, ele está com menos osso, e aí também atrapalha aquela parte estrutural, e aí pode ocasionar osteoporose. Uma coisa importante também, antes de passar para o próximo slide, que eu quero que vocês gravem, é que a gente tem um período fisiológico onde a gente troca, né? Não sei se vocês sabem, a gente troca células, né? Então, célula nova, célula ruim, célula nova, célula ruim. Quando a gente é muito jovem, essa troca é constante. Tanto é que vocês pegam os bebezinhos, o que o bebê tem? Ele tem quase uma cartilagem, não é nem um osso propriamente dito. Por quê? A troca é muito rápida. Então, ele ainda não constituiu. Conforme vai passando o tempo, vai criando uma crosta de células mais velhas, que demoram mais a serem trocadas, e aí esses ossos vão ficando mais duros. Quando a gente chega a uma certa idade, a gente tem o inverso. O osso já está muito duro e ele começa a perder. Por quê? Eu já não tenho porção de ossos novos, então ele já não tem uma resistência muito grande, células desses ossos novos, e eu não tenho capacidade de metabolismo de fazer essa célula se renovar. Por isso que quanto maior a idade, mais o risco de ter fraturas, somente fêmur dos ossos maiores. Por quê? Quanto maior o osso também, maior a porção de necessidade de estrutura. Se ele não tem uma estrutura boa, ele quebra. Por isso que acontece muito de gente mais idosa, cai no banheiro, quebra o fêmur, ou leva um tombo besta, quebra braço, ou quebra algum osso da mão. Por quê? Porque a gente perde essa questão estrutural. Tranquilo, gente? Posso seguir? Professor, Oi, pode falar. é uma pergunta, não sei nem se o senhor já falou. O porquê que ocasiona a osteoporose? Osteoporose, vamos lá, muito boa pergunta. Primeira causa de osteoporose, déficit de... Porque tem gente Pode falar. que tem gente na família que tem osteoporose. Aí o que ocasiona para chegar até a osteoporose? Então, vamos lá. Primeiro fator é déficit de consumo de vitamina. Por quê? A gente pode consumir o cálcio, gente, mas o que ativa o cálcio no nosso corpo? Quem faz a síntese de vitamina no corpo? É a vitamina D. A gente trabalha com alguns hormônios, mas o cálcio, via de regra, ele tem que estar diretamente ligado à vitamina D. Por isso todo mundo fala, é bom tomar sol para fortalecer os ossos. Por quê? Só você ativa a vitamina D. A vitamina D ativada, ela acelera o metabolismo de cálcio. É o primeiro. Então, baixo consumo de cálcio ou baixo consumo de vitamina D. Ou tomar pouco sol.
Porque não é todo mundo que toma muito sol, né? Eu, particularmente, não gosto de tomar sol. Segundo ponto, idade. Porque, igual eu disse, chega um determinado momento que você para de ter aquela produção efetiva de células. Então, se você tem a disposição genética a ter uma parada grande de metabolismo e durante a vida também bebeu, fumou, ou teve sobrepeso, fez pouco exercício físico, a tendência de você ter osteoporose é muito grande. Entendi. Ou seja, comam muita salada, bebam muita água, tomem sol e consumam cálcio. E Sol eu gosto. uma coisa importante também, muita gente acha que o consumo maior de leite é que tem cálcio, mas não é só o leite, tá, gente? Tem outros alimentos que tem também. E hoje a gente tem suplemento vitamínico para tudo, né? Hoje você vai lá na farmácia, vai na Drogasil, você compra um pote gigante com 120 cápsulas de cálcio. Você não precisa ficar tomando leite à torta direito, tá? E tem gente que quer consumir muito e esquece de alguns fatores, tipo lactose e absorção. Quando a gente come alguma coisa, o índice absortivo é baixo, né? Porque a gente absorve e a outra parte a gente excreta. Por isso tem muita gente que toma muito leite, consome muito leite, tem pedra no rim. Por quê? O que o corpo não consegue absorver, ele tem que mandar para algum lugar. E o que a gente faz com o leite depois que a gente toma e não absorve? A gente faz xixi. E aí passa pelo rim. O que consegue passar pelo rim é aquela areinha do cálcio, porque é uma areinha mesmo, como se fosse cal mesmo. O que não consegue passar vai virando uma pedrinha. Então tem muita gente que tem pedra no rim por consumo de leite. E de Coca-Cola. Porque o ácido que tem no refrigerante... Coca-Cola? O ácido... Todos os refrigerantes, não só Coca-Cola. Porque o ácido que tem dentro do refrigerante também ele ativa uma desabsorção de cálcio. E aí você não absorveu. Só que o seu índice está muito alto. Então ele manda para o rim. O rim não consegue absorver tudo, ou não consegue excretar tudo, e aí fica lá. E isso vira uma pedrinha. Outra coisa também que tem muito é aquele suquinho de saquinho. Se vocês tomam isso, pode tomar. Não proíbe, você tem que viver. Mas tome o mínimo possível, tá? Porque aquilo lá é tipo veneno pra gente, seres humanos. Certo, Karina? Certo. Esse pessoal da sua família que tem osteoporose tem que idade, mais ou menos? Ah, já é de idade. É normal. Já é de idade. Minha avó tem 80, acho que minha avó tem 87. Uma moça. É a idade da minha avó. É. Uma mocinha, jovem. É. Certo, pessoal? Mas era uma dúvida que eu tinha da onde que vinha, por que que vinha ela? Mas geralmente é por... E ainda se a mulher, é igual eu disse, o consumo de hormônios pela mulher é muito alto. E isso é muito prejudicial. Só que a vida é assim, né? Não tem o que fazer, porque a mulher tem uma série de índices de produtividade de filhos, ovula todo mês, né? Salvo as que interrompem, né, essa ovulação. Mas o índice de consumo hormonal é muito grande. E aí tem o equilíbrio, né? Você tem que ter o equilíbrio. Você não pode produzir muito hormônio, mas também não pode não produzir muito hormônio. Tem que ter um equilíbrio perene ali. Ó. Se você tem um equilíbrio eficaz, e aí você tem muito menos chance. Só que daí a gente tem o fator genético também. Então, se você teve uma vida ali que teve dificuldades, igual muita mulher que tem mioma tal, e tem que fazer reposição hormonal, ou depois faz esterectomia, tira o útero, tem que fazer reposição hormonal, a chance é muito grande. Certo? Eu tive. Eu fiz esterectomia. Fez esterectomia? Então, aí o médico, depois da esterectomia, ele passa um repositor hormonal durante um tempo. Por quê? Porque eu não precisei. Você não precisou porque você ficou com os ovários. Eu fiquei com o ovário, com os dois. Por quê? O que produz quais são os índices maiores de produção hormonal? Tireoide, hipófise e, no caso das mulheres, os ovários, e no caso dos homens, os testículos. Então, se ele fez esteré e manteve os ovários, então o seu índice hormonal, ele até pode diminuir, mas ele se mantém ali na normalidade. Mas tem que, mesmo assim, tem que comer direito. Foi isso mesmo que eles falaram. Fazer tudo certinho. Certo, pessoal? Ó, eu vou parar por aqui porque... Professor, tá travando muito. Será o seu áudio? Não sei. Tá travando muito, galera?
Ou Não, é só eu que tô ouvindo Pra travando? mim tá normal. pra mim tá normal também. Você, Não Karina, é tá o ouvindo ela meu. Aqui tá travando? travando bastante. O seu tá travando bastante quem? A Bia? Isso. O meu tá travando muito. Pra mim tá normal aqui, gente. Tanto é que eu vim pra casa mesmo por causa disso, porque a internet aqui é boa. Aí, não sei como é que tá. Eu não fiz o teste de índice de conectividade, mas tá boa. Eu tô vendo vocês se mexendo. A Maria nem. Não, pra mim também tá bom. Só que o áudio tá vindo pra mim travado. E aí tá gaguejando. Galera, ó, pra semana que vem a gente vai começar a falar do equipamento. Eu, via de regra, uso esse equipamento da Jack, ele é o equipamento mais completo. Vou falar sobre todos, né? Porque tem algumas ciências em alguns. E aí muda índice de radiação, muda algumas coisas. Mas o que vocês precisam gravar é nessa nossa introdução biológica. Eu tentei ser o mais resumido possível para também não ficar pegando para vocês. Eu vou mandar para vocês daqui a pouco um questionáriozinho, tranquilo, para vocês fazerem. E aí a gente terminou essa primeira parte de fisiologia e anatomia e vai para a parte já do equipamento e da interação. Tá bom? Tranquilo até aí, galera? Esse questionário é sobre essa aula de hoje? Sobre a aula de hoje, mas aí eu vou subir o vídeo pro YouTube, tá? Mas vai ser negócio simples, não vai arrancar a cabeça. Ah, tudo. Pra responder ainda hoje? Não, pode responder para tá. semana que vem. Aí eu vou falar também sobre isso, é porque nem todo mundo está aqui, então eu vou mandar no grupo, porque daí alcança todo mundo. Mas eu vou falar de sistema de avaliação, vou falar tudo certinho, tá, gente? Para deixar o mais confortável, tanto para vocês quanto para mim. A gente não ficar, porque esse negócio de toda semana, o que eu percebi na última vez é que o pessoal, eles deixam para entregar tudo na última semana. Então não adianta ficar cobrando toda semana um negócio e aí todo mundo pega na última semana. Porque não é nem a questão de nota, mas é porque daí eu tenho que parar para corrigir, tenho que parar para ver se está tudo certinho. Então é um negócio que gera mais tempo. Então eu pensei num sistema da gente poder juntar tudo, né? Da gente poder juntar tudo e aí eu vou fazer até a proposta para vocês depois, de vocês ou me entregarem a cada 2, 3 aulas, ou quando eu terminar um assunto, igual eu tenho acho que 13 slides nesse material. Terminei um assunto, aí vocês me mandam tudo. Então aí eu faço um compilado de cada atividade, uma aula, ou cada 2 aulas, igual hoje, eu acho que tá legal para mandar atividade. Mas se não der, bem. Mas aí eu faço compilado de atividades e aí vocês me entregam. Então, tipo, são 5 atividades, 6. Até o final vocês têm que me devolver essas 6 atividades. Aí, tipo, a gente vai fazendo o sistema decrescente. Entregou a 6, 10. Entregou 5, 8. Entregou 4, 6. Entregou 3, 5 e assim sucessivamente. Tá bom, galera? Nossa, Eu acho que Bom, cara, deveria gente. fazer assim, que nem você vai passar os 3 slides e depois você já dá a atividade e a gente já entrega. Porque as minhas matérias elas são meio chatas. Então, se eu ficar cobrando de vocês o tempo todo, eu não tenho o índice de produtividade que eu quero de vocês, entendeu? Que eu quero que vocês aprendam. Não adianta eu sair cuspindo um monte de informação aqui e vocês não me darem o retorno que eu quero, entendeu? Então, Então, porque para eu mim é fazer assim, a dificuldade de a gente acumular muito e depois entregar tudo. Aí a gente não aprende, porque tem que entregar tudo correndo. Eu já prefiro fazer assim, passar que nem você está falando, 3